Bom, no vídeo eu quero falar assim com vocês sobre o Germancano e o Ronaldo fazendo uma proposta, né, para o jogador jogar no Cruzeiro, enfim, em mais um tom de brincadeira, mas será que poderia acontecer algo nesse sentido que eu quero comentar aqui com vocês? Além disso, quero falar também sobre o Elias, que detalhou um pouco mais o trabalho do ex-volante aqui dentro do Cruzeiro e também dessa hold, né, do Ronaldo junto com o Valladolid. Quero comentar aqui nesse vídeo e também falar um pouco sobre o Edu. Será que ele tem condições de ano que vem continuar para a Série A? Eu recebi muito essa pergunta aqui nos últimos vídeos e eu quero responder aqui para vocês. E para terminar também, o Cruzeiro que deve lançar, né, no caso, uma camisa retrô, que o Lene Franco deu essas informações nessa última quarta-feira, né? Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui agora de 37 mil inscritos, que já está bem próximo. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar meu Instagram também aqui na tela, gustavo.crz. Se você quiser me seguir por lá também, vai lá. E o do Cruzeiro News, né, que eu posto lá informações diárias também, Cruzeiro News 21. Antes de dar uma sequência, tem um recado aqui para vocês da sportpix.clube, obviamente destacando o jogo da Seleção Brasileira, que eu até deixei aqui a camisa hoje de fundo, em especial no jogo da Copa do Mundo. Hoje às 5 horas tem esse duelo aí contra a Sérvia, né? Uma vitória do Brasil às 4 horas, melhor dizendo, pagando 1,38 a cada real apostado. O empate aí 4,28 também, boas cotações. 1 hora da tarde, que vai ser quase o horário desse vídeo, né? Dependendo de quando você estiver assistindo. Tem também Portugal e Gana, vitória de Portugal 1,26, o empate 4,38, vitória da Gana 8,55. E amanhã também vários jogos, igual Holanda e Equador, Inglaterra e Estados Unidos, Catar e Senegal. O link está aqui embaixo na descrição para você apostar. Bom, quero começar falando sobre o Cruzeiro, que terá uma camisa retrô para a temporada de 2023. Quem confirmou essa informação foi o próprio Lene Franco, né, em entrevista ao podcast aí do Samuel Venâncio nessa última quarta-feira. Ele afirmou assim que o Cruzeiro tem uma réplica, né, de um torcedor aí que pagou mais de R$1.000, né, no caso, nessa camisa, e o Lene Franco, junto aí com o Cruzeiro, mandou para a fábrica para ter um modelo exato ali que seria nessa réplica da camisa do Cruzeiro. Não sabemos o ano que seria, se por exemplo seria aquelas camisas ali da década de 60, de 70, não temos ideia. Eu acho que deve ser um desses anos assim mais, podemos dizer assim, mais gloriosos do passado ali, se for retrô, né? Porque, o Cruzeiro foi muito vitorioso na década de 90. Tem aquela camisa do Ronaldo, por exemplo? Sim. Que obviamente é um período assim absurdo, marcante na história do clube, mas eu não sei porque eu tenho a impressão que seria mais ali da década da Taça Brasil até a Libertadores em cima do River Plate em 76, né? Então eu acho que pode ser ali algum desse estilo ali de camisa daquela época, até porque, igual ele falou, né, foi uma relíquia muito rara de se achar, e desse torcedor. Não acho que seria da década de 90 do Ronaldo, porque tem muito mais camisas por aí, né? Acho que realmente ali, década de 70, final da década de 60 ali, o Cruzeiro fazer algum lançamento, nossa, eu acho que seria demais. Essas camisas retrô é absurda. Eu mesmo coloquei uma foto esses dias lá no Cruzeiro News, uma camisa ali do Jairzinho, né? No caso, muito bonita mesmo, uma foto ali como se fosse nos dias de hoje. Nossa, camisa fenomenal, um azul assim, inacreditável, de tão bonito que era. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui na tela para vocês, mas enfim, eu acho interessantíssimo o Cruzeiro ter esse modelo em desenvolvimento para ter uma camisa retrô pro ano que vem, até mesmo para manter, né, as tradições, que sem dúvidas é uma camisa muito bonita mesmo, que já podemos dizer assim, né, foi testado no decorrer dos anos. Essa camisa já tem mais do que, 40, 50 anos e até hoje todo mundo acha bonita, então obviamente pode ter certeza que se fizesse um outro lançamento seria um grande sucesso. Se fosse para escolher uma camisa retrô do Cruzeiro, qual ano você faria? Obviamente ali dos anos 2000 para baixo, né, 2003 para baixo, melhor dizendo. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar com vocês também sobre o Elias, ele que deu uma entrevista ao Globo Esporte, comentando um pouco mais sobre essa função que ele tem no Cruzeiro e o ex-volante, que é o braço direito, né, do Ronaldo, tanto nas operações do Cruzeiro quanto também do Valladolid. E até vale lembrar, né, que ele nem foi anunciado, apresentado pelo Cruzeiro, porque ele é um funcionário da empresa e não do Cruzeiro Esporte Clube, na empresa do Ronaldo, no caso, que além da Raposa, tem também o Valladolid lá da Espanha. E no caso até essa surpresa em relação ao trabalho do Elias, que ele afirmou que quando recebeu esse convite para trabalhar com o Ronaldo, ele ainda tinha planos para ser jogador de futebol, ou seja, no início dessa temporada ele ainda pensava, né, na possibilidade de retornar aos gramados, porque ele jogou 2019 pelo rival, pelo Atlético, e depois 2020 foram ali menos do que 25 jogos, né, pelo Bahia, e acabou tendo problemas de lesão, rescindiu seu contrato, não jogou em 2021 e meio que pegou até ele de surpresa, né, porque ele tinha planos de ainda jogar futebol profissionalmente.
ele comentou um pouco sobre, no caso, a função dele e o Cruzeiro concentrando muito seus focos também, né, na cidade de São Paulo para buscar joias, promessas ali, né, no caso do futebol brasileiro. Sobre o seu trabalho, ele falou o seguinte: essa é a minha função, caçar jogadores, dar a minha opinião técnica e tática do que eu conheço um pouco do futebol. A gente sabe que São Paulo, né, é um grande centro de captação de jogadores, principalmente a cidade de São Paulo, de onde saem muitos atletas. Estamos trabalhando tanto para o Cruzeiro quanto para o Valladolid para descobrir jogadores aqui no estado, que é um celeiro de grandes atletas. Então, interessante o Cruzeiro fazer essas iniciativas, até porque é de se esperar que todo time grande, né, tenha em uma capital uma escolinha. Realmente o Cruzeiro em todos os lugares que você for ver, tem uma escolinha assim no Cruzeiro, justamente para ter, né, no caso, mais uma cidade de sede para buscar atletas. Obviamente Belo Horizonte também, a quantidade de jogadores que surgem, né, são também gigantescas, mas São Paulo não tem nem muito o que discutir, justamente porque todos os jogadores de outros estados, obviamente, vão para lá, justamente porque tem muitos goleiros, muitos clubes e vários atletas tentando também essa oportunidade. O Elias, que já apareceu algumas vezes com a camisa do Cruzeiro, naquela semana do acesso, né, contra o Vasco, na estreia do Cruzeiro contra o RT, no Independência, ele também já tinha algumas fotos lá com o Ronaldo, e obviamente é para fazer essa função aí como um scout, analisar atletas, e até é interessante ele falar isso, porque eu pensava que ele analisava atletas que o Cruzeiro poderia contratar, mas pelo que parece é justamente para as categorias de base, para a captação de jogadores. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o Edu. E assim, eu recebi algumas perguntas nas últimas semanas sobre o seguinte tema: será que o Edu tem condições de jogar a Série A ano que vem pelo Cruzeiro? E é justamente sobre isso que eu quero comentar com vocês e dar aqui a minha opinião. É óbvio que se eu fosse fazer um vídeo aqui só sobre isso, daria uns 8 minutos falando só sobre esse tópico, mas eu quero comentar aqui com vocês e por quê. Eu acho que o Cruzeiro possivelmente não deve trazer um atacante já de peso para o início do estadual, pensando, por exemplo, em deixar o Edu como reserva e esse novo atacante chegar como titular. Obviamente, surgiu procuras pelo Pedro Raul nas últimas semanas, mas um salário muito acima da média do Cruzeiro, e nesse caso, por exemplo, eu via que faria sentido. Por exemplo, chegar o Pedro Raul, sem discussão nenhuma, o Edu seria o reserva na posição. Mas, por conta da escassez de nomes, eu não ficaria surpreso do Cruzeiro iniciar o Campeonato Mineiro com o time tendo o Edu de centroavante, justamente para ter um período de testes, e aí sim, se ele não for bem ali no estadual, o Cruzeiro ir ao mercado à procura de um jogador. Óbvio que é um pouco mais arriscado, né? Você acaba tendo um risco de o jogador não ir bem e ter que ir no mercado depois de várias opções que você viu ali fechando com outros clubes. Obviamente tem essa também. O jogador que tem 29 anos de idade, nessa última temporada números interessantes e vários altos e baixos. Foram no total 48 jogos, 22 gols marcados e 4 assistências, de longe o melhor ano da sua carreira. O segundo havia sido no Brusque no ano passado, 33 jogos, 17 gols e uma assistência só na Série B. Obviamente, não é um jogador que vai chegar ano que vem e fazer, 18 gols na Série A, mas eu vejo um potencial interessante do Edu, que sempre se dedicou bastante aqui pelo Cruzeiro, até mesmo nos momentos de altos e baixos que ele teve que lidar com essa pressão aqui no Cruzeiro. Ele chegou a ficar 11 jogos, se eu não me engano, sem marcar, né? E olha que terminou a reta final da Série B, na minha opinião, melhor do que ele começou, mesmo naquele declínio do Cruzeiro depois de ter ganhado do Vasco, né? Perdendo ali pro Sport, perdendo pro Vila Nova, enfim, do Guarani. Foi uma sequência muito ruim ali do Cruzeiro, e mesmo assim o Edu teve uma média bem interessante de gols. Foi o artilheiro do Cruzeiro na competição também, na Série B, com 14 bolas na rede. É igual eu falo, eu vejo que ele tem um potencial para se transformar, igual no próximo cara aqui que eu vou falar daqui a pouco, num Cano, por exemplo. O Cano só foi realmente ter o auge da sua carreira com uns 31 anos, ainda no futebol colombiano. Então, o Edu tá aos poucos aí também conseguindo esse espaço no Cruzeiro, depois de ter feito 22 gols numa temporada. Eu acho que seria injusto em falar, nossa, o Edu não merece jogar Série A, não tem futebol, não. O Edu, realmente, se a bola chegar no pé dele ali, tiver opções de meio de campo, dos pontas, tendo mais espaço e chegando a bola no Edu, eu acho que ele é um artilheiro assim muito raro de encontrar no futebol brasileiro. Obviamente, se chegasse fosse para escolher o Pedro Raul ou o Edu, claro que eu iria no Pedro Raul, mas se você for trazer, igual o Cruzeiro trouxe o Lincoln para disputar a posição, pensando numa Série A, por exemplo, o Lincoln já deixou o Cruzeiro, né, não vai continuar para a Série A, mas, por exemplo, vai trazer o Lincoln para disputar a posição. Para mim, é duas das mesmas opções. Ou traz um centroavante ali mais novo, ou que vai disputar a posição ali, até mesmo tendo uma vantagem sobre o Edu, se fosse, por exemplo, um cara com mais nome, para ter uma disputa mais justa. Porque senão eu acho que ficaria muito, os dois atacantes muito parecidos em questão de função tática. Se você tirar o Edu, colocar o Lincoln, o que muda, né? Eu acho os dois extremamente parecidos. Então assim, vamos esperar. Estou muito curioso, porque
Cruzeiro que deve sim contratar um centroavante para a próxima temporada. A minha dúvida é, já seria um cara para chegar e ser o titular absoluto do Cruzeiro? Seria um para disputar a posição com o Edu? Enfim, até quero ouvir a sua opinião. E para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre o Cano, né? Que surgiu essa informação aí, no caso do Ronaldo, na live na última semana, falando que o convite está aberto, né? No caso, as portas estão abertas para ele vir para o Cruzeiro. Falando aí, no caso, sobre o Germancano, que o Ronaldo aí viu, né? Ele falando que tem um sonho de conhecer, que é o ídolo do Cano, é o Ronaldo Fenômeno, e que tem o interesse de conhecer o ex-camisa 9 da seleção brasileira. Eu já tinha trago essa informação para vocês há umas 2 semanas, né? Do Cano dando essa entrevista ao Globo Esporte, e o Fenômeno aí, que é ídolo do argentino, diz que as portas aqui da Raposa estão abertas, caso o jogador, né, queira jogar aqui no Cruzeiro. Obviamente mais em tom de brincadeira, tá? Até porque o contrato dele no Fluminense foi estendido até dezembro de 2025 e, no caso, tem um salário próximo dos 500 a 600 mil por mês. Muito fora da nossa realidade. Se ele tivesse em fim de contrato e não viver numa fase tão boa, aí sim, uns 400 mil por mês, já acho que seria bem difícil, tá? Mas muito mais provável do que agora, né? Que teve um número assim absurdo de jogos e gols marcados na atual temporada. O artilheiro do Brasileirão com 24 gols marcados, 34 anos de idade, no ano, 70 partidas, aí já é surpreendente, né? E 44 gols marcados, além de 7 assistências. Olha só, acho que o último jogador que teve isso de gols pelo Cruzeiro, eu não faço a menor ideia, tá? Acho que nesse século eu tenho certeza que não. Realmente é um número assim muito, mas muito fora da realidade. 44 gols marcados e 7 assistências ainda pro Cano, que realmente conseguiu ter uma sequência muito boa na sua carreira, né? E por que eu falo que o Edu parece com o Cano? Em estilo de jogo, eu acho os dois parecidos, não é aquele centroavante que tem 1,92 m que vai ficar dentro da área para cabecear. Tem muita técnica, sabe sair jogando, chutando também ali. E o Cano começou a ter muito destaque mesmo quando estava ali, no caso, com seus... Pra falar a verdade, com seus 27 para 28 no Independente Medellín, em 2014 ele fez 29 gols. Depois, em 2018, 34 gols pelo Independente Medellín. 2019, 41 gols. E depois foi pro Vasco em 2020 com 24 gols. 2021 na Série B com 19 gols marcados. E nesse ano pelo Fluminense com 44 gols. E o interessante, né? O Cano foi recusado aí pelo Palmeiras, pelo Santos, pelo São Paulo, até pelo Corinthians, né? Pelo Flamengo também no ano passado, falando que não teria condições, né, de jogar e tudo mais. Enfim, os times do Brasil às vezes é muito ignorante, né? Até o Luxemburgo deu uma entrevista na época, no final de 2021, que não queria o Cano aqui no Cruzeiro porque não tinha característica de jogo, né? É sério mesmo, existe essa matéria, depois eu posso deixar aqui na tela também, só vocês precisarem. Luxemburgo, Cano, Cruzeiro. Vai achar lá a matéria que ele recusava a vinda do Cano pro Cruzeiro porque não caracterizava o estilo de jogo da Raposa na época. Quero saber a sua opinião. Se fosse pro Cano chegar aqui no Cruzeiro, o que você acha? Na minha opinião, titular absoluto daria muito certo aqui, até porque tem essa admiração, né, pelo Ronaldo, e é um trunfo que o Cruzeiro pode utilizar no mercado, porque vários jogadores cresceram, né, assistindo o Fenômeno dentro de campo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Lembrando que hoje tem mais 2 vídeos aqui depois da partida do Brasil, uma às 6 horas e outra às 7h30. Então se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. E o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Valeu, galera!